Eu quero compartilhar essa palavra com você e peço que você tenha a maior atenção. A semana que passou, nós estudamos os livros de Josué e Juízes. E foi um estudo histórico, teológico, devocional. Foi um conteúdo tão precioso, diversas pessoas comentando e aplicando em suas vidas e continuando o assunto depois na internet. E eu quero continuar esse momento no livro de Josué com vocês agora. Então eu vou ler o final. Esta é a terceira e última parte do livro de Josué. Ele é dividido em 3 grandes áreas, né? A primeira, onde o autor pinta um personagem, no caso Josué, como sendo o substituto de Moisés e, portanto, um homem com a mesma autoridade que Moisés teve, porque ele vai continuar a obra. Depois, esse texto nos mostra as batalhas. Primeiro começa com a batalha de Jericó, é uma grande vitória, porque o povo obedeceu aos comandos do Senhor. Depois, o Acã, que é um israelita, ele desobedece a uma orientação de Deus. E a segunda batalha é um fracasso total, é uma derrota contra a cidade de Ai. Depois dessas 2 batalhas que são emblemáticas, obedeceu, venceu, desobedeceu, perdeu. Depois desse contraste entre fazer o que é certo e fazer o que é errado, aí vem uma narrativa extensa de diversos outros embates do povo de Deus para expulsar os cananeus da terra. Vários povos lutam contra Israel e Deus vai dando vitória, porque era o propósito do Senhor que o povo de Israel se estabelecesse na terra prometida. Falei que eram 3 partes, né? Na verdade são 4 partes do livro de Josué. A primeira é essa apresentação, a segunda são as batalhas, a terceira parte é quando Josué então divide a terra. E aquela promessa que Deus havia feito para Abraão, centenas de anos antes, agora está sendo concretizada. A terra está sendo loteada, né? E essas divisões são as partilhas entre os israelitas por tribos e as cidades divididas pelos clãs. E a quarta e última parte do livro de Josué começa onde nós vamos ler agora, porque Josué faz aqui então 2 discursos finais, mais ou menos na mesma linha dos discursos com os quais Moisés se despede do povo, lá no final de Deuteronômio. E depois desse discurso, então, é aquele famoso texto em que Josué apresenta uma escolha para o povo. Josué diz para o povo assim, ó: hoje então escolhei a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses das outras nações, ou se vocês vão servir o Senhor de Israel. Eu e minha casa, porém, já escolhemos. Nós serviremos o Senhor. E assim acaba o livro de Josué. Então, dentro desse contexto, leia comigo agora o capítulo 23, dos versos de 1 a 8, e diz assim: passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Aqui começa o discurso de Josué. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 7.
Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Pai querido, assim como o Senhor usou Josué para fazer esta advertência ao povo, que o Senhor use a tua palavra nesta manhã, Deus, para nos mostrar o quanto o Senhor leva a sério a nossa obediência. Em nome de Jesus, meu Deus, que teu Espírito venha sobre nós agora, trazendo entendimento, trazendo, Senhor, absoluta compreensão, e que, uma vez entendendo o que o Senhor tem para nos dizer, que haja então obediência, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aí o texto de Josué e o livro seguinte de Juízes ficou assim rodando na minha cabeça, semana inteira, o fim de semana inteiro. E agora eu só quero pregar nele, porque de fato, esse é um momento da história do povo de Deus, que marca uma mudança, uma transição entre um regime tribal. Vamos lembrar que na época de Jesus, o povo de Israel se resumia às 12 tribos, e eram chamados pelos nomes dos clãs, que compunham as 12 tribos. A partir da distribuição da terra, que acontece aqui no livro de Josué, depois do que acontece no livro de Juízes, e eu não vou entrar no mérito aqui, porque senão seria uma outra mensagem, eles então, após o livro de Juízes, tem Ruth, que é apenas uma inserção histórica. Depois do livro de Ruth, começa então o período de Samuel, que foi um juiz de Israel, para o qual o povo chegou e fez o seguinte pedido: Samuel, constitui sobre nós reis, como os das nações vizinhas. A priori não era esse o desejo de Deus. Samuel vai consultar a Deus, e pergunta: Deus, o povo está querendo que eu unja um rei sobre eles. E Deus usa as seguintes palavras para dizer a Samuel: Samuel, não se preocupe, não foi a ti que eles ofenderam, foi a mim. Porque desde a criação do povo de Deus, que no livro de Êxodo, na aliança do Monte Sinai, na ratificação desta aliança lá nas planícies de Moabe, final do livro de Deuteronômio, capítulo 29, em Josué, quando ele então, diante de Jericó, ele confirma mais uma vez a aliança de Deus. Estas confirmações da aliança de Deus diziam uma verdade importante: a verdade de que Israel já tinha um rei, e este rei era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que agora, no começo do livro de 1 Samuel, o povo quer um rei. Então Deus diz para Samuel: olha Samuel, esse povo me ofendeu com esse pedido. O livro de Josué, portanto, ele marca essa transição entre o período tribal e o período monárquico. Porque você sabe que depois desta ofensa, Deus chega e diz: eles querem um rei? Dá um rei para eles. E eles vão ver o que é bom. E aí o primeiro rei que vem, quem é? Saul. Desastre. Aí vem o rei Davi. E o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. E o rei Davi é um prenúncio do Messias. Tanto é que o cego Bartimeu, vendo, entre aspas, sabendo que Jesus estava passando, ele fica de pé e dá um grito. O que ele grita? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o rei Davi é um rei segundo o coração de Deus, porque da linhagem deste rei viria o verdadeiro e suficiente Salvador de Israel, o Messias, Jesus Cristo. O livro de Josué está nesse meio tempo, entre o regime tribal, onde Moisés diz: obedeçam e vocês serão abençoados, desobedeçam e a peia vai comer, e o momento dos reis, onde Israel será governado por homens que, quando temem a Deus, o reino prospera; quando fazem o que o Senhor repudia, o reino afunda. Só que o que Josué diz para o povo, nesse texto que nós lemos,
é de extrema importância, especialmente nos versos 6 e 7. Volta os teus olhos, se puder projetar aí, querido, por gentileza, versos 6 e 7. Diz assim, Josué está falando o que Moisés já havia falado para o povo. Façam todo o esforço, para quê? Para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Verso 7. Não se associem com as outras nações. E aqui é o ponto importante que eu quero destacar hoje. Neste verso 7, neste período de transição entre o regime tribal e o regime monárquico, Israel está construindo a sua identidade como povo de Deus. Vamos lembrar, pessoal, que aqui no livro de Josué ainda não tem rei, ainda não tem, portanto, reino, ainda não tem o templo de Salomão, ainda não tem o culto a Deus dentro do templo com todos aqueles pormenores. Eles ainda estão numa estrutura móvel que vai e vem, chamada a tenda do encontro ou o tabernáculo. Vamos lembrar que nesse momento aqui, Israel não tem chão para chamar de seu. Ele está agora no livro de Josué conquistando a terra. Você vai ver assim que virar a página no começo do livro de Juízes, que diz que Israel estava falhando em expulsar os cananeus da terra. Então assim, o pedaço de chão que Deus lhes prometera ainda não era definitivamente deles. Portanto, se Israel ainda não tem a sua Jerusalém, Israel ainda não tem uma grande parte da sua identidade, está claro? Sim ou não? Portanto, para este povo, que está formando uma identidade como povo santo de Deus, para este povo Deus diz, não se associem às nações vizinhas. Isso aqui é muito importante, porque o que é que a palavra está dizendo para nós aqui hoje? Você sabe quem você é diante de Deus? Você está firme de qual é a tua identidade aos olhos do Pai? Sim ou não? Porque quem não está muito firme, a palavra de Deus diz, cuidado com quem você se associa. Porque a influência que vem de lá para cá é pesada. E a probabilidade é que os valores mundanos e externos aos valores da palavra de Deus, lhe influenciem. É ou não é verdade, queridos? O povo estava firmando-se ainda na identidade de quem eles eram. Agora é que eles estavam conquistando uma terra, um pedaço de chão para botar o pé e dizer, esta é a terra que Deus prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que depois de anos, cativeiro do Egito, 40 anos de peregrinação, agora Deus está entregando esta terra na nossa mão, mas ainda não estava totalmente. Então a identidade estava sendo formada. Alguns elementos da identidade do povo judeu, a terra, por isso que tem toda aquela questão ao redor da cidade de Jerusalém, a lei, e aqui neste momento a lei já era suficientemente importante, porque você vai ver aqui no verso 6, que Josué aconselha o povo assim, olha, façam todo o esforço para não se desviar, nem para a esquerda nem para a direita, para cumprir tudo que está escrito no livro de Moisés, ou seja, na lei. Então a terra dá a identidade de quem é o povo, a lei dá a identidade de quem é o povo, o templo que nem existe aqui ainda, dava a identidade de quem era o povo, o sumo sacerdote da tribo de Levi dava o tom da caminhada religiosa e cívica do povo. Então estou contando isso para vocês verem que nesse momento aqui, o único elemento de formação dessa identidade que já existia era a lei. Os outros ainda não existiam. Então Israel, do ponto de vista de povo de Deus, era frágil, era fraco. Tanto é que se você virar a página e começar a ler o livro de Juízes, você vai ver que pelo fato do povo não ter expulso os cananeus da terra,
sabe o que aconteceu? Os costumes dos cananeus vieram até Israel, mas vieram de tal jeito que página após página a palavra de Deus diz: e os israelitas fizeram o que era errado perante o Senhor. Por que isso? Porque é um povo fraco, que ainda não está firmado na verdade de quem eles verdadeiramente são, e que por causa desta fraqueza, os valores de fora vieram e corromperam a sua identidade. Queridos, o povo cananeu, só para você saber disso, nós falamos bastante isso na semana passada, na aula. O povo cananeu, ele tinha duas práticas que eram absolutamente abomináveis ao Senhor. Primeiro, a sua religiosidade levava homens e mulheres a se prostituírem e a se envolverem em todo tipo de promiscuidade sexual. Homossexualidade, sodomia, todo tipo de perversão vinha do gesto e do costume religioso dos cananeus. Outra coisa ainda mais horrenda e abominável é que as divindades dos cananeus pediam deles sacrifícios humanos como gesto de culto. Então eram crianças, filhos e filhas sendo sacrificados. Agora imagina o Deus de Israel tendo que lidar com um povo que ele havia chamado para ser santo, um povo que seria um povo exclusivo, separado para servir de luzeiro para as nações. O que é que eu quero dizer com isso? Um povo que, se apenas cumprisse a lei, todas as nações vizinhas iriam olhar para ele e dizer: o que é que esse povo tem que é diferente? Que prosperidade é essa? Tudo onde esse povo bota a mão prospera. Se o povo cumprisse, tudo prosperaria e eles seriam luz para as nações. Então, este Deus que planejou para Israel esse destino, tem que lidar agora com um povo fraco em sua identidade, se rendendo e sendo influenciado por todos esses costumes e práticas dos cananeus. E aí a palavra de Josué agora faz todo sentido para nós. Primeiro, façam todo o esforço para obedecer à lei, é o único elemento de identidade que vocês ainda têm. Façam todo o esforço para obedecer essa lei. E segundo, não se associem com as nações vizinhas. Queridos, o apóstolo Paulo vai dizer mais ou menos a mesma coisa no capítulo 12 da carta aos Romanos. Quem lembra? Ele vai dizer assim: não vos conformeis com os padrões deste século. Ou seja, não deixe que a mente de vocês assumam uma forma em comum, não se conformem com os padrões desse século. E essa é a mensagem primeira que eu quero trazer aqui a vocês. Diante de um mundo ao nosso redor de valores tão distorcidos, tão contrários à palavra de Deus, o livro de Josué e o próprio apóstolo Paulo, portanto, o Antigo e Novo Testamento concordam em dizer para a gente o seguinte: não se associe com esses valores. Não faça desses valores externos valores seus. Pelo contrário, os seus valores é que tem que influenciar os deles. Amém, irmãos? Aí nesse caso aqui, o que é que Deus esperava do povo? Através de Josué. Esperava que os cananeus e as demais subetnias fossem completamente aniquiladas. É um livro sangrento à beça, muito sangue, muita morte, porque a ordem de Deus aqui era a seguinte: mata todo mundo, varre da face da terra esta influência maligna, para que vocês possam ser este povo santo. Aí se a gente tenta aplicar isso na nossa vida, tem um problema grande, porque assim, ninguém aqui mora em mosteiro, mora? Ninguém aqui vive em regime de clausura num convento. Ninguém aqui é um eremita, vive no deserto, que nem o João Batista, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto e mel. Porque o João Batista fazia parte de um grupo de judeus ultra radicais chamado essênios. E os essênios, olha só que absurdo, os essênios achavam que os judeus lá de Jerusalém, na época de Jesus, eram judeus muito misturados,
tinham que lidar com gente de todo tipo, com gregos e gentios. Então, os essênios se achavam tão puros que eles se retiravam e eles viviam isolados no deserto. Não dá para a gente fazer isso aqui. Só se a gente for para o mosteiro, como eu disse. E ninguém é que vai para o mosteiro, que eu sei. Levanta a mão, vou fazer uma pesquisa com vocês. Levanta a mão, quem, ao longo da sua semana, fiz essa pergunta ontem lá no acampamento. Quem ao longo da semana convive com outras pessoas que não têm os mesmos valores que você tem na palavra de Deus? São valores fora da palavra de Deus. Levanta a mão. Durante a semana você convive com elas de alguma forma. Pronto. Ou seja, 100%. Mesmo quem não levantou, eu olhei e pareceu que tinha levantado, porque lá no fundo convive também. 100% de nós convive com pessoas que vão lutar frontalmente em seus valores para com os nossos valores. Vão confrontar os nossos valores. E aí? O que eu vou fazer? Igual Josué, vou aniquilar todo mundo? Não dá. Claro, você não vai matar ninguém, mas vai fazer o quê? Vai viver isolado agora? Só vai sair com crente? Só vai fazer coisa de crente? Não dá, porque mesmo assim, tem muito crente que não é crente. E de uma forma ou de outra você vai estar neste mundo cujos valores confrontam os seus valores. E aí, como levar isso aqui a sério? Como botar em prática isso aqui? Não se associem às outras nações. E aí, queridos, enquanto eu estudava esse texto, Deus me deu assim uma iluminação, porque eu me lembrei de outro momento na história do povo. Eu me lembrei de um momento séculos para frente, antes de Jesus ainda, séculos adiante, onde este povo agora já estava com a identidade melhor firmada. O povo já tinha o templo, o povo já tinha a Torá, que é a lei, o povo já tinha o costume continuado do sumo sacerdote, o povo já tinha um pedaço de chão para chamar de seu. Esse momento é o momento em que Israel peca, Deus leva ele cativo para a Assíria, e depois que a Assíria aprisiona Israel, vem um segundo império chamado Babilônia. E na Babilônia, o povo está junto a rios, e os seus captores pedem para estes israelitas que estão à margem de alguns ribeiros e que conhecem a fama de Israel de entoar cânticos, os captores babilônicos pedem para que eles cantem. E o Salmo 139 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, ali pendurávamos nossa harpa junto aos salgueiros e os nossos captores nos pediam canções. Mas sabe o que eles responderam? Eles responderam assim: como poderemos cantar se estamos longe da nossa terra? Como poderemos cantar se estamos distantes de Sião? O clima do povo neste momento aqui era um clima cabisbaixo. Eles estavam fora da terra, estavam presos na Babilônia. Aí o profeta Jeremias, preste atenção nisso agora. O profeta Jeremias é usado por Deus para escrever uma carta aos exilados na Babilônia. E esta carta está escrita no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. O contexto agora é o seguinte: o povo de Israel não está em casa porque a Babilônia invadiu, destruiu o templo e levaram eles cativos para a região da Babilônia. Ali, o povo lamenta, não está em casa, e Jeremias então traz uma palavra de Deus. E sabe o que é que tem lá em Jeremias, capítulo 29? Tem dizendo o seguinte, vocês estão nessa cidade, eu vou usar aqui minhas palavras, tá? Depois você lê o capítulo todo, 29. Assim diz a carta aos exilados de Jerusalém na Babilônia: adentrem nesta cidade e vivam nela, construam casas, plantem vinhas, deem suas filhas em casamento aos seus filhos e os seus filhos em casamento às suas filhas. Façam a sua vida dentro desta cidade e orem por esta cidade,
porque a sua prosperidade condiciona a prosperidade deles. O que é que Jeremias está dizendo, queridos? Se aqui no capítulo 23 de Josué, o que Josué está dizendo é o seguinte: não se associem com os habitantes dessa cidade. Lá em Jeremias 29 ele está dizendo o seguinte, entra, vive no meio deles. Agora, e aqui onde está o pulo do gato, só cuidado para uma vez você dentro, não se deixar influenciar por eles, mas ao contrário, você é quem exerce influência. Ore por eles, é o que diz Jeremias. Abençoe esta cidade. Irmãos, este é o desejo de Deus para nós. Você acha o quê? Que Deus foi à cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado, encher-nos do seu Espírito para nos constituir como igreja, para que uma vez então formados igrejas, a gente se retirasse do mundo e vivesse no alto de um monte intocável? De jeito nenhum. Deus nos encheu com o seu Espírito e nos formou igreja, para que esta igreja esteja dentro do mundão, dentro desta, perdão da expressão, desta bagaceira de valores invertidos, de valores que confrontam os nossos próprios valores. Deus nos encheu do seu Espírito para que dentro dessa sociedade nós sejamos sal e luz do mundo. Amém, irmãos? Só que tem gente que gostaria de viver isolado. Ou então tem gente que gosta de viver dentro e assumir os valores e fazer o que desagrada ao Senhor. O desafio de Deus para nós esta manhã é tão somente lembrarmos das palavras de Jesus. Vocês são como a cidade em cima do monte. Não se coloca uma candeia debaixo da cama, querendo dizer o quê? Que a sua luz tem que ser como a luz de uma cidade no alto do monte. De longe se vê, e lá de cima a tudo ilumina. A nossa luz precisa brilhar no mundo de trevas. A gente liga a internet ou assiste algum noticiário nesse período de carnaval e a gente vai ver nudez, prostituição, banalização do sexo feminino, é ou não é? A gente vai ver muita coisa que confronta diretamente os nossos valores. E aí? Vai ficar de mimimi dizendo que mundo mau é esse? Deixa eu dar um passo para trás aqui e me esconder para ver se não pega em mim? Ou vai dizer, é dentro deste mundo que eu quero estar para anunciar a luz de Cristo, para comunicar os valores do reino de Deus? É essa igreja que o Senhor Jesus busca. É essa igreja que nós queremos ser. Ah, pastor, mas agora em pleno carnaval os jovens estão lá no retiro. Claro, são 4 dias, o ano tem 365. Nós ainda temos 361 de saldo para de segunda a segunda estar na rua, estar na escola, estar na universidade, estar no trabalho, sendo luz, salgando, ouvindo as palavras de Jeremias 29 que diz, vá para dentro da cidade, interaja com ela e ore por ela e influencie ela. 4 dias faz bem a gente se retirar, tirar a garotada do meio dessa confusão toda, mostrar para eles o que é verdadeira alegria. Esse é o retiro de carnaval. Mas cristão fervoroso, cheio de Deus, não se retira do mundo. Pelo contrário, se insere nele para poder transformá-lo. De que adianta o sal se este perder o seu sabor? De que adianta o sal se ele ficar dentro do saleiro? O sal só vai ter sabor e só vai ter utilidade se estiver em contato com a carne. Se não, queridos, Jesus Cristo disse, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Eu não quero fazer parte de uma igreja que aos olhos de Deus, tanto faz estar aqui como não, pode jogar fora porque não tem diferença alguma na sociedade. Misericórdia. Quero fazer parte desta comunidade de pessoas cheias do Espírito, que não tem medo de se envolver com o mundo, mas também não aceita que o mundo queira dizer qual é a minha identidade. A minha identidade já está firmada.
Eu já tenho todos os elementos para saber quem eu sou aos olhos de Deus. Tudo que eu preciso saber está lá na cruz do Calvário. Por causa disso, eu vou com ousadia e coragem, no poder do Espírito, para o mundo. E ali seremos boca e mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.